Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Nós iremos trabalhar hoje sobre o tecido nervoso. Tá? Nossa última aula, nós iremos focar nessa aula sobre o neurônio, ok? Bom, o tecido nervoso, então, ele é formado por um conjunto de células chamadas neurônios e glia. Ele tem origem no ectoderma, uma região específica do ectoderma chamada neuroectoderma, que surge a partir da indução do surgimento de uma estrutura chamada notocorda. A notocorda, então, induz a diferenciação do ectoderma e neuroectoderma, ocorre a formação da placa neural, goteira neural e o tubo neural. E a partir daí se desenvolve, então, o sistema nervoso. Então, assim, o sistema nervoso, então, surge a partir dessa diferenciação do ectoderma, chamado neuroectoderma, ok? E o tecido nervoso, ele é um tecido especializado na comunicação celular. E ele faz isso através da geração e condução do estímulo nervoso, ok? Então, assim, o que seria esse estímulo nervoso? O estímulo nervoso é uma série de despolarizações da membrana que provocam a liberação de mediadores químicos entre as células. Nós vamos ver em seguida. O neurônio é a célula efetora do tecido nervoso. Ela é a responsável pela comunicação celular. Ela que é responsável por gerar o estímulo e conduzir esse estímulo nervoso, tá certo? E ele pode ser classificado de várias maneiras. Você pode classificar o neurônio de acordo com a sua morfologia ou com o número de prolongamentos que ele tem. Então, ele poderia ser unipolar se ele apresenta apenas o corpo celular e um longo segmento chamado axônio. Ele pode ser bipolar quando ele apresenta uma estrutura receptora em uma ponta e uma estrutura transmissora na outra ponta, tá certo? Então, tem um corpo celular e tem dois prolongamentos. Ele pode ser pseudo-unipolar. O que significa isso? Eu tenho um corpo celular e eu tenho um prolongamento que aparentemente se divide em dois, né? Então, ele é pseudo-unipolar. E eu tenho também um chamado multipolar. Por quê? Você encontra vários prolongamentos. Então, eu tenho múltiplos dendritos e um longo axônio. Você também pode classificar os neurônios de acordo com a sua função, se ele é sensitivo, se ele é um motoneurônio, se ele é um interneurônio. Você ainda pode classificar os neurônios de acordo com o neurotransmissor que ele secreta. Você pode dizer que o neurônio é colinérgico, o neurônio é adrenérgico, é GABAérgico e assim por diante, ok? Então, existem várias classificações. Independente da classificação que você utilizar, o neurônio vai ser formado por três estruturas básicas. A primeira, o corpo celular. É a maior parte daquele citoplasma e contém basicamente todas as organelas do neurônio. É a região onde nós encontramos a síntese das proteínas que o neurônio vai precisar. Então, acontece aí nessa região corpo celular. Nós temos dendritos, que são, via de regra, prolongamentos curtos e que se ramificam em ângulos agudos. Nós temos um axônio, que em geral é único, pode se ramificar no sistema nervoso central, formando uma estrutura que nós chamamos de colateral. Quando isso acontece, normalmente é em ângulo reto. E ele, axônio, vai apresentar vesículas sinápticas ou botões sinápticos, aqui representando botões sinápticos.
É interessante observar aqui na ilustração que você vê espinhos. O que são espinhos? Espinhos são projeções dos dendritos. E quando nós identificamos espinhos, sugere-se que há naquele espinho o contato de um neurônio com o outro. Aqui uma foto de uma imunistoquímica por fluorescência, mostrando então o neurônio e toda a sua arborização. Okay? Bom, o corpo celular. Como eu havia comentado anteriormente, o corpo celular é a região da célula que contém o núcleo e a maioria das organelas do neurônio. É aqui que ocorre a síntese de todas as proteínas e todos os elementos estruturais do neurônio, ok? É interessante observar que o retínculo endoplasmático rugoso, ele forma essas estruturas condensadas aqui. Essas estruturas são chamadas de corpúsculos de Nissl. Corpúsculos de Nissl. E caracterizam, então, o neurônio. Sempre que você olhar uma célula e a célula apresentar essa estrutura, a primeira célula que você deve pensar é um neurônio. Observe que existe um prolongamento surgindo a partir do corpo celular, outro prolongamento aqui embaixo e um outro prolongamento aqui em cima. Todos esses prolongamentos são dendritos. Note que nos dendritos ainda é possível observar corpúsculos de Nissl penetrando na inserção dos dendritos, ok? Então, o corpo celular é a região da célula que contém o núcleo e a maioria das organelas. Quando a gente fala a maioria das organelas, significa dizer que nós temos complexo de Golgi, nós temos o retículo plasmático rugoso, nós vamos ter mitocôndrias, nós vamos ter um citoesqueleto muito elaborado que se projeta para os diferentes prolongamentos da célula, ok? Então, o corpo celular é a região da célula que nós encontramos o núcleo. Quando nós falamos de dendritos, que é um prolongamento normalmente curto, quando é dito curto é porque se compara com o axônio, que pode ser realmente muito longo. Mas os dendritos, eles apresentam, né, fazem com que os neurônios apresentem diferentes arborizações. Aqui são desenhos obtidos por câmara clara de diferentes neurônios, evidenciando então essa intensa arborização dos dendritos. Qual é a função específica dos dendritos? A gente considera os dendritos como sendo a região receptora. É nos dendritos onde a gente observa um maior número de sinapses. Que são sinapses? São regiões de contíguos dos dois neurônios onde acontece a comunicação celular. Então, nós temos nos dendritos uma grande quantidade de sinapses, né? De modo que essa região seria a região receptora do sinal, ok? Quando nós olhamos o citoplasma do dendrito, nós observamos que eles podem apresentar corpúsculos de Nissl, eles apresentam elementos do citoesqueleto, existe uma predominância de microtúbulos em relação a neurofilamentos, e podemos encontrar, evidentemente, que vesículas de transporte, e nós podemos também encontrar mitocôndrias e outras organelas. Aqui, uma imagem de um neurônio corado, impregnado pela técnica de Golgi. Aqui você pode perceber o corpo celular e o dendrito apical e os dendritos laterais. Note aqui o aparecimento dos espinhos, né? Você vê essas rugosidades, são os espinhos dendríticos. O axônio. O axônio, ele é normalmente um prolongamento longo da célula, é considerado a região que faz a transmissão do impulso. Então, quando a gente analisa a célula,
nós temos o corpo celular, nós temos os dendritos. Os dendritos seriam identificados como a região receptora e o axônio, a região transmissora, ok? Então, ocorre ao longo do axônio um fenômeno chamado de impulso nervoso. Nós vamos estudar daqui a pouco, mas é preciso que vocês compreendam que o axônio é, então, um prolongamento longo, normalmente único, que pode ou não ser revestido por uma bainha de mielina. O que é mielina? Mielina é um envoltório lipídico que ocorre em alguns axônios, como está representado aqui, quando no sistema nervoso central, essa bainha de mielina é produzida por uma célula chamada oligodendrócito. Okay? Quando no sistema nervoso central, essa bainha é produzida por uma célula chamada Schwann. Okay? Então, o axônio é a região do neurônio responsável pela transmissão do impulso nervoso. Nós, em termos de organela, nós encontramos aqui vesículas de transporte, nós encontramos microtúbulos, nós encontramos também neurofilamentos. Existe uma relativa abundância de neurofilamentos em relação a microtúbulos, e nós encontramos também várias mitocôndrias, e em especial na região final do axônio, que nós chamamos de botão sináptico, nós encontramos várias vesículas contendo neurotransmissores. Aqui você vê um corte transversal, observado a microscopia eletrônica de transmissão. Essas estruturas que vocês veem aqui, pontiformes, são neurofilamentos. Essas estruturas arredondadas aqui são microtúbulos. E você observa que esse axônio ele está envolto por uma bainha de mielina, ok? Então, esse é o aspecto de um axônio mielinizado, ou um axônio mielínico. Nós vamos entender a importância desta bainha de mielina nos próximos slides. Observe aqui, também observado por microscopia eletrônica de transmissão, um axônio, na verdade, vários axônios, ok? E esses axônios, eles são amielínicos, tá? Não há formação da bainha de mielina em torno desse axônio. No entanto, o axônio está revestido, né? Existe uma célula que circunda esses axônios. A membrana do axônio ela é muito sensível a variações elétricas ou de concentrações iônicas. Por isso, ela precisa ser protegida dessas variações iônicas para evitar que haja um fenômeno chamado despolarização. A despolarização, ela ocorre de forma controlada. Então, a manutenção desse meio externo é extremamente importante, em especial em torno do axônio. E aqui você tem uma sala de Schwann fazendo, então, o revestimento desse nervo amielínico. Observe que existe uma região do axônio, quando mielinizado, que não ocorre a bainha de mielina. Então, a bainha de mielina ela é interrompida, tá? Perfeito aqui, ó. Ela é interrompida. E aqui você observa a imagem de microscopia eletrônica de transmissão, evidenciando essa interrupção, essa fragmentação da bainha de mielina. Essa estrutura é chamada de nodo de Ranvier. Extremamente importante, porque quando está presente a bainha de mielina, o impulso nervoso tem uma velocidade maior em nervos mielínicos do que em nervos amielínicos. Nós vamos entender nos próximos slides a função disso. Mas destaco aqui que o nodo de Ranvier tem um papel fundamental nesse impulso nervoso, na velocidade desse impulso nervoso. Bom, então,
Os neurônios, eles se relacionam com outros neurônios, com outras células, tá? Com neurônios, com glândulas, com células musculares, e estabelecem, então, a comunicação celular. Essa comunicação celular é feita em uma região muito específica chamada sinapse. Então, sinapse é uma região. Sinapse é a região contígua entre dois neurônios. É a região onde se dá a comunicação celular. Tá bom? Então, quando você falar em sinapse, sinapse tem que significar para você uma região de comunicação celular, tem que significar para você que existe um neurônio e uma célula efetora, um neurônio e um outro neurônio, tá certo? Então, quando nós analisamos a sinapse, nós observamos na sinapse basicamente três estruturas. Uma estrutura que nós chamamos de membrana pré-sináptica. A membrana pré-sináptica normalmente é um axônio, então essa aqui seria a porção final do axônio, que nós chamamos de botão sináptico. A segunda parte da sinapse é a membrana pós-sináptica, onde nós encontramos a célula que vai receber aquele sinal, seja essa célula um outro neurônio, seja essa célula uma glândula ou um músculo. Então, essa membrana é a membrana pós-sináptica. E entre as duas membranas existe um espaço, a fenda sináptica. Ok? Esse espaço é um espaço relativamente pequeno, mas ele existe. Então, quando a gente analisa a membrana pré-sináptica, nós vamos encontrar o que nessa membrana pré-sináptica? Nós encontramos vesículas sinápticas. O que são vesículas sinápticas? São vesículas que contêm neurotransmissores, neuromoduladores, ok? São substâncias que vão fazer a ativação ou a inibição da célula que vai receber a informação. Então, nós temos aqui, dentro da membrana pré-sináptica, nós temos as vesículas sinápticas. O que é que ela contém? Contém neurotransmissor. Quando ocorre o estímulo adequado, esta vesícula se funde à membrana pré-sináptica, liberando o seu conteúdo. Esse conteúdo irá interagir com uma molécula, com uma proteína, normalmente, com transmembrana, formando um receptor. Então, quando esse neurotransmissor interage com esse receptor, ocorre, então, uma modificação na célula que recebe, que foi ativada, que teve esse receptor ativado. Normalmente ocorre a abertura de canais de sódio e ocorre, então, a condução do sinal que essa célula transmitiu para essa. E assim, nós teremos o efeito dessa comunicação acontecendo, seja ela, por exemplo, a contração muscular. Então, nós temos aqui as três porções da sinapse, né? A membrana pré-sináptica, formada pelo terminal axônico, a fenda sináptica e a membrana pós-sináptica, que pode ser um dendrito, pode ser uma célula muscular, pode ser uma glândula. E pode ser outra região do neurônio. As sinapses entre neurônios, elas acontecem entre o axônio e o corpo celular, entre o axônio e um outro axônio, entre o axônio e um dendrito. Então, formando sinapses axossomáticas, axônicas e axodendríticas, ok? Então, sinapse é essa estrutura importante que se forma ao final de um axônio, em contato com a sua célula efetora. Aqui, observe na microscopia eletrônica de transmissão, nós temos aqui um terminal axônico, certo? Um botão sináptico. Você encontra dentro do botão sináptico várias vesículas sinápticas. Você percebe mitocôndrias.
Aqui é outro botão sináptico, perceba mitocôndrias. Ocorre, então, aqui é um dendrito. E esse dendrito está recebendo uma sinapse, duas sinapses, três sinapses. Então, está havendo aqui uma somação de efeitos. Qual é a resposta que essa célula vai apresentar? Ela vai responder ao estímulo, ela vai ter um estímulo refratário. Quem vai dizer é a somação, o resultado da somação dessas inferências aqui. Então, é importante você observar que a sinapse, ela então é esse ponto de região de comunicação entre as duas células. E uma célula recebe centenas, milhares de sinapses. Okay? Aqui, em maior aumento, mostrando as vesículas sinápticas, a membrana pré-sináptica, a membrana pós-sináptica e a fenda sináptica. Ok? Aqui, uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando um neurônio, né? Aqui é o axônio, a sua região de ramificação chamada telodendro, e aqui nós encontramos os botões sinápticos inseridos, formando uma estrutura que nós chamamos de junção neuromuscular ou placa motora. Então, aqui ocorre uma sinapse que nós observamos na microscopia eletrônica de transmissão nessa outra imagem. Aqui você tem um botão sináptico, as vesículas sinápticas, observe mitocôndrias, e aqui a membrana, né, a membrana do músculo estriado, né, recebendo, então, a conexão do neurônio com a célula muscular, ok? Então, isso aqui é uma sinapse que nós chamamos de placa motora, a sinapse entre o neurônio e a célula muscular esquelética. Então, quando nós falamos em sinapse, nós temos que lembrar que na sinapse nós temos as três regiões, né? Membrana pré-sináptica, espaço, fenda sináptica, membrana pós-sináptica. Quando ocorre, então, veja, quando ocorre a abertura de canais de cálcio na porção final do axônio, ocorre, então, o estímulo para que haja a fusão dessas vesículas. Tá? Então, as vesículas que estão localizadas na membrana pré-sináptica, normalmente elas estão ancoradas na membrana. Quando ocorre um influxo de cálcio, este cálcio faz com que haja, então, a movimentação de proteínas integrais na membrana, da porção interna do citoplasma, fazendo com que as vesículas se fundam. Quando isso acontece, o neurotransmissor é liberado e ele se liga a um receptor. Aqui, no detalhe, você observa o neurotransmissor se ligando ao seu receptor, fazendo com que haja, por exemplo, a abertura de canais de sódio. Tá? Quando ocorre a abertura desses canais de sódio, ocorre a alteração do potencial de membrana. E quando isso acontece, nós verificamos a condução do estímulo nervoso. Vamos, no próximo slide, falar um pouco sobre um conceito chamado potencial de membrana, potencial de repouso e potencial de ação. Então, mas você precisa lembrar que quando ocorre a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica e ele interage com o seu receptor, pode haver a abertura de canais iônicos. Quando o canal iônico aberto é de sódio, nós observamos um fenômeno chamado despolarização da membrana. Se o canal aberto for de cloro, por exemplo, nós
temos uma coisa que nós chamamos de hiperpolarização da membrana, ok? Quando é que o canal iônico fecha? Quando o neurotransmissor é degradado. Então, o neurotransmissor é degradado, aquele canal iônico fecha, se cessa, então, a entrada de íons de sódio. Então, o estímulo nervoso, na verdade, é a condução de um fenômeno chamado impulso nervoso, que é gerado na membrana do neurônio pela inversão da polaridade da sua membrana, tá ok? E ela é transmitida a um neurônio ou a uma célula efetora. Então, quando nós analisamos a membrana do neurônio, nós podemos verificar que na região citoplasmática existe uma maior concentração de potássio do que de sódio. Na região extracelular existe uma quantidade maior de sódio do que potássio. Isso daqui está contra o gradiente de concentração. Vocês devem lembrar do transporte que existe uma tendência de haver equilíbrio entre o meio interno e o meio externo. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma maior concentração de moléculas de um lado, elas tendem a entrar. Ou no caso do sódio, o sódio deveria entrar para fazer, então, tentar equilibrar isso. Da mesma forma, o potássio deve sair. No entanto, existe uma proteína, que nós chamamos de bomba de sódio e potássio, que faz com que haja essa manutenção. E a bomba de sódio e potássio, ela é dependente de ATP. Então, existe uma estrutura, né, na membrana fazendo com que haja essa diferença de concentração. Então, quem faz isso? A bomba de sódio e potássio. Quando isso acontece, nós observamos que há uma diferença de potencial entre o lado externo e o interno de menos 70 milivolts. Essa condição é chamada de potencial de repouso. Ou seja, a membrana do neurônio é carregada eletricamente e ela é carregada com uma diferença de potencial de menos 70 milivolts. Por que isso acontece? Porque existe uma diferença de concentração iônica entre o lado externo e o lado interno da célula, entre o meio extracelular e o meio intracelular, ok? Quem é que mantém essa diferença de concentração? A bomba de sódio e potássio, perfeito? Então, sódio, maior quantidade do lado externo, potássio, maior quantidade do lado interno. Quando ocorre a abertura de canais de sódio, o que acontece com o potencial de membrana? Normalmente nós temos o lado externo da membrana, ele é positivo e o lado interno da membrana é negativo, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Veja, quando ocorre a abertura de canais de sódio, o sódio vai entrar na célula, provocando então, e o potássio vai sair. Se o sódio entrou, o potássio saiu. Quando isso aconteceu, ocorre uma modificação do padrão elétrico daquela célula. Ele era positivo externo, negativo interno. Quando ocorre o influxo de sódio e a saída de potássio, ocorre o quê? A inversão desse potencial. Fica negativo fora e positivo dentro. Aqui no gráfico, você observa menos 70 milivolts, nosso potencial de repouso, ocorre um estímulo. Esse estímulo é provocado por quem? Por aquelas neurotransmissoras que foram liberados na fenda sináptica e interagiram com o receptor, e eles abriram o quê? Abriram canais de sódio.
Quando ocorreu a abertura de canais de sódio, há, então, a inversão daquele potencial de membrana. Ele era negativo e passa a ser positivo. Se a quantidade se o estímulo, a quantidade de canais abertos não for o suficiente, não acontece nada com a célula e a célula volta para o seu potencial de repouso. Então, se ela receber outro estímulo, mais canais se abrem, ocorre uma alteração naquela membrana, mas se ela não for suficiente, nada acontece com o neurônio. Mas, se você abrir canais de sódio suficiente para provocar uma modificação no potencial de menos 70 para menos 55, ocorre, que é o chamado de limiar de excitabilidade ou limiar de ação, ocorre, então, um fenômeno chamado despolarização. A partir desse momento, a partir do ponto que você chega no limiar, é impossível parar. Então, quando você ocorre a despolarização, né? A membrana está polarizada, a membrana é carregada positivamente externo, negativamente interno. Quando ocorre a despolarização, ou seja, a inversão desse potencial, e ela é grande o suficiente para provocar uma variação que supera o limiar de excitabilidade, ocorrerá uma despolarização ao longo de toda a membrana daquele neurônio, tá bom? Do axônio até o corpo celular, toda a membrana vai se despolarizar. E essa despolarização ela é observada, então, eletricamente, de modo que existe uma inversão, de fato, na polaridade da membrana. Ela era carregada negativamente e passa a ser carregada positivamente, né? E ocorre, então, o que nós chamamos de potencial de ação. Quando isso acontece, todo o neurônio vai despolarizar. Quando essa despolarização chegar no terminal axônico, no botão sináptico, o que vai acontecer? Vão se abrir canais de sódio dependentes de voltagem, canais de cálcio dependentes de voltagem. Esse sódio vai promover a abertura ou a fusão de vesículas, que irá, então, liberar o neurotransmissor, e isso vai acontecer na célula seguinte, tá certo? Então, depois que o potencial de ação acontece, o neurônio está despolarizado, a bomba de sódio e potássio volta a funcionar, certo? E aí começa, então, a haver a inversão do potencial, e ele volta, então, a ser negativo. Há um fenômeno importante existe um período chamado período refratário. Quando acontece a repolarização, ela acontece tão forte que ela fica menos negativa do que o potencial de membrana. Neste período, esse neurônio não pode ser excitado novamente. Nós chamamos de período refratário, tá certo? E aí a membrana se estabiliza e eu entro no meu potencial de repouso. E eu posso, então, de novo, sofrer um novo disparo, né? Posso de novo ser despolarizado. E assim a célula fica acontecendo com a célula de forma frequente. Aqui, eu queria só chamar a atenção de vocês aqui com esses dois desenhos. Observe, aqui tem um neurônio, né, o seu corpo celular. Aqui nós temos uma bainha de mielina. E aqui nós não temos bainha de mielina. Quando acontece a despolarização, ela acontece na membrana inteira do neurônio. Quando eu tenho a bainha de mielina, a despolarização da membrana vai acontecer somente na região que não há bainha de mielina, ou seja, na região do nodo de Ranvier.
ok? Quando o neurônio, então, tem bainha de mielina, o impulso nervoso é transportado, transmitido de forma mais rápida, porque você tem que promover diferenciações ou alterações na membrana pontuais. Então, eu alterei aqui, 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 de modo que existe o que os autores chamam de estímulo saltatório. É importante que você perceba que não existe nada pulando, não existe nada saltando, não. O que acontece, quando ele fala saltatório, significa que um pedaço da membrana não foi despolarizado, tá? Mas não existe nada, nenhum íon pulando de um lado para o outro. Mas o que acontece aqui? Acontece, então, essa região que de bainha de mielina, ela não sofre despolarização. Ocorre uma despolarização aqui, ela é tão intensa que interfere com os receptores, com os canais iônicos nessa outra região, ocorre a despolarização, provoca a abertura dessa outra região e assim por diante. Quando você tem um neurônio amielínico, você observa a despolarização ao longo de toda a membrana. Essa informação ela é conduzida de forma mais lenta. Mais lenta quando eu comparo com a outra, mas a transmissão, de modo geral, ela é algo muito rápido, tá? Via de regra, os neurônios que conduzem informação dolorosa, eles são amielínicos. Então, neurônios sensitivos, em geral, são amielínicos. Os neurônios que são motores, aqueles neurônios que provocam, por exemplo, a contração muscular, vão se ligar diretamente, fazer uma sinapse na musculatura esquelética, normalmente estes neurônios são mielinizados. Então, a resposta motora, ela precisa, em algumas situações, ser rápida. E, por isso, nós temos, então, neurônios mielínicos. Então, a transmissão do impulso nervoso. Então, mais uma vez, como é que acontece? Vocês viram a condução do estímulo. A condução do estímulo ocorre a partir da despolarização da membrana, acontece o potencial de ação. O potencial de ação é, então, conduzido ao longo de todo o neurônio, ocorre aquela inversão do potencial de membrana. Chega no momento, no botão sináptico, ocorre o quê? Ocorre a abertura de canais de cálcio. Os canais de cálcio vão promover a fusão dessas vesículas, né? E ocorre, então, a transmissão do sinal do neurotransmissor para os seus receptores e ocorrerá, então, a despolarização na célula que recebeu, então, foi ativada por aqueles neurotransmissores, ok? Bom, além dos neurônios, nós temos também células da glia. E nós temos um conjunto de células da glia, né? No sistema nervoso central, as células da glia, elas são astrócitos, oligodendrócitos e micróglia, tá? Existe também uma outra célula chamada de célula ependimária, que ocorre revestindo as superfícies do cérebro. Por exemplo, os ventrículos cerebrais. Todos os ventrículos cerebrais são revestidos por uma estrutura que lembra um epitélio, chamado de célula ependimária. Okay? Essa célula ependimária, quando associada com capilares, forma uma estrutura importante chamada plexo coroide. E o plexo coroide produz o quê? O líquido cefalorraquidiano. Tá bom? Bom, então, as células da glia no sistema nervoso central são astrócitos, oligodendrócitos e micróglia. No sistema nervoso periférico são as células de Schwann e as células satélites.
É importante observar que essas células, elas no sistema nervoso central, elas sempre aparecem como células com prolongamentos, que são astrócitos, né, com uma imunistoquímica para a proteína ácida glial, que é comum no astrócito. E aqui você percebe, então, um prolongamento dessas células. Os astrócitos têm várias funções, né? Dentre elas, a importante manutenção do meio extracelular. Como eu comentei com vocês, a membrana do neurônio ela é muito sensível às variações iônicas, então é preciso que haja a manutenção desse meio extracelular. Os oligodendrócitos são as células que formam a baía de mielina. Como vocês viram, a baía de mielina é importante porque ela modifica a velocidade da condução do impulso nervoso. A micróglia é uma célula derivada do monócito e tem atividade fagocitária, né? Então ela tem uma função de defesa. No sistema nervoso central, as células de Schwann, em termos de função, se assemelham aos oligodendrócitos, né? Porque são responsáveis pela formação da baía de mielina, embora hajam diferenças estruturais entre as baias de mielina no sistema nervoso central e no periférico, mas as duas fazem a mesma função. E as células satélites são células que estão em torno dos neurônios, em especial nas regiões de gânglios, e a sua função ainda é debatida, mas acredita-se que ela seja importante também na manutenção do meio extracelular, ela seja importante também na manutenção da própria célula. Tá? Então, assim, a interação entre as células satélites e as células ganglionares é uma interação importante, de modo que essas células têm um efeito positivo sobre as células nervosas, certo? Bom, na nossa aula prática, nós iremos apresentar as diferentes células do sistema nervoso e discutir um pouco sobre a função de cada uma delas, ok? E no questionário nós iremos também abordar diferentes aspectos das células da glia e dos neurônios, tá? Então, mas nós vamos encerrar nosso vídeo aqui e lembrando a vocês, mais uma vez, que da literatura, né? Nós temos disponível na biblioteca o livro do Delma e o livro do professor Paulo, e aguardo vocês, então, na nossa aula prática, e se tiverem dúvida, estamos à disposição. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.